Bem-vindo ao Meu Lindo Céu. Muito obrigada. No final do vídeo, o Padre Fábio pede ao Todo-Poderoso que abençoe cada um de vocês. Amém. Deus é bom o tempo todo. Fiquem com Deus. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez entrar na sua casa. Eu sei que às vezes, muito mais eu não permito, ou melhor, muito menos eu permito a escravidão do olhar do outro. Sim, porque há olhares que nos escravizam, né? Há olhares que nos olham e nos aprisionam porque eles querem que a gente seja daquele jeito. E a gente, por uma fragilidade emocional, a gente acaba se sujeitando. E nada pode nos empobrecer mais do que a gente se adequar ao que o outro quer que a gente seja. Não é justo. Eu tenho que ser o que Deus criou. Eu tenho de ser um vulcão em constante... Como é que chama isso? Quando o vulcão joga para fora? Em constante erupção. E o que sai para fora não, o que sai, uma redundância, né? O que sai tem que ser a minha verdade. Aquele que Deus criou. Você tem de ser um vulcão em constante erupção. Julgando para fora o ser que você é, que é profundamente amado por Deus. Tenha coragem. Com toda simplicidade e humildade. É preciso humildade para reconhecer isso. Que às vezes nós somos tão vaidosos dos nossos pecados que a gente acha que Deus não ama a gente mais por causa dos pecados que a gente vive, que a gente pratica. Não. O seu pecado não muda a sua essência. Você continua sendo filho de Deus. O seu pecado pode até colocar obstáculos pessoais de você com os outros. Sim, ele pode colocar um obstáculo na sua relação com Deus, mas não é que Deus goste menos de você porque você é pecador, não. A relação de Deus com a gente, quando o assunto é pecado, é porque nenhum pai gosta de ver o filho perder a oportunidade de ser grande, de ser bom, de ser verdadeiro, de ser inteiro, de ser saudável. É só você pensar assim. Por que o seu pecado desagrada a Deus? Porque você, enquanto pai, enquanto mãe, e se não é, vai ser assim um dia, ver o seu filho perdendo a oportunidade de ser feliz, porque ele está escolhendo o que o destrói, você também não ficará satisfeito. Então o pecado é uma realidade que antes de desagradar a Deus, desagrada a gente. O maior prejudicado com o meu pecado sou eu. Porque sou eu que estou perdendo a oportunidade de ser um homem bom quando escolho a maldade. Sou eu que perco a oportunidade de ser um homem puro quando escolho a impureza. Sou eu que estou perdendo a oportunidade de ser um homem verdadeiro quando escolho a mentira. Então, se você for pensar, o maior prejudicado com seus pecados é você. Por isso Deus fica chateado com o nosso pecado. Porque o desejo dele é que a gente seja cada vez mais proprietário das riquezas que ele nos concedeu. O grande desejo de Deus é que a gente esteja cada vez mais próximo dessas riquezas que foram semeadas em nós por ele. Por isso, sim, você precisa se aplaudir diariamente. Mesmo que os resultados não tenham sido maravilhosos. Porque quando você se aplaude, quando você reconhece o bom, o lado bom que você já alcançou, as riquezas que você já conseguiu descobrir, quando você é capaz de reconhecer que você já alcançou coisas boas de tudo que Deus lhe deu, você reforça a sua autoestima, você para de se autodesprezar. Porque nada pode nos paralisar mais do que quando nos desprezamos. Quer destruir uma pessoa? Ensine a desprezar-se diariamente. Como é difícil a gente sobreviver num lugar em que as pessoas vivem colocando defeito na gente. Como é difícil crescer como pessoa num ambiente em que as pessoas
tem um olhar extremamente pessimista sobre nós. Agora, quando a gente é incentivado, mesmo que o nosso resultado não tenha sido maravilhoso, a gente se motiva para alcançar mais amanhã. É isso que às vezes a gente precisa. Não espere que o outro lhe dê. Se vier do outro, será apenas um acréscimo daquilo que você já se ofereceu. Acredite em você. Acredite que Deus ama você. Ao cantar essa música, que é tão simples, cante com verdade. Cante acreditando em cada palavra que ela diz. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Esse amor é verdadeiro, ele te elegeu e ele te toca diariamente. Não há nada, absolutamente nada que você tenha feito na sua vida que lhe retire o direito de acreditar que você é um território precioso ao Senhor. Eu recebi hoje aqui um e-mail dizendo assim: Padre Fábio, passei muitos anos desempregado e agora estou trabalhando em um lugar que eu sempre quis. E como em todo lugar existem pessoas boas, solícitas, também existem as pessoas difíceis, aquelas com as quais a gente tem dificuldade de lidar. Gostam de prejudicar, fazem piadas, fofocas, intrigas, e eu confesso que eu não estou conseguindo lidar com essa situação. O que faço, padre? Minha filha, em qualquer lugar do mundo que você for, você vai lidar com isso. Não pense que isso é um privilégio seu, não. Dentro da sacristia tem gente assim, não é? Vai para os ambientes religiosos onde as pessoas deveriam se promover, ter amor naturalmente umas pelas outras. Você vai encontrar isso também. O que a gente precisa fazer é fortalecer dentro de nós, primeiro, o compromisso de que a gente não se transforme em pessoas assim também. Outro dia até postei um texto no meu Instagram. Aliás, se você quiser me seguir no Instagram, é @PE Fábio de Melo. Você vai ver que tem 2 sinaizinhos azuis para poder identificar que é o meu de verdade, porque tem muitos mentirosos que se passam por mim, algumas páginas em minha homenagem, ou até mesmo perfis que, ao invés de colocar a própria cara, fica pondo a minha. Então fica difícil às vezes de saber qual que é o verdadeiro. O meu é PE Fábio de Melo. Eu estava falando, justamente fiz uma reflexão outro dia, sobre essa necessidade que às vezes a gente tem de não... Essa necessidade que a gente tem de recrutar diariamente o nosso compromisso com a bondade. Porque é muito fácil a gente se perder nos dias de hoje. Eu queria achar o texto, viu? É um texto que eu falo que não é para o outro que a gente precisa dizer isso. Não vou achar aqui agora. De qualquer maneira, entra lá e dá uma procurada. Aqui, achei. A especialidade da pessoa infeliz é apontar defeitos. É uma forma de amenizar a frustração de não saber alcançar o melhor de si. Por ser incapaz de realizar-se sendo quem é, por não ter vivido o aprendizado de reconciliar-se com os limites que carrega, ocupa-se em delatar o que considera imperfeito nos outros. Mas este texto não é para nos fazer pensar nos infelizes que cruzam o nosso caminho. O propósito é outro, é fazer-nos pensar na frequência com que reproduzimos, na parcela de mundo que nos diz respeito, as regras dos infelizes. Então nós precisamos diariamente zelar para que a gente não se transforme esse lugar de mágoa, de ressentimento, de rancor. Isso que você enfrenta de ter um local de trabalho onde as pessoas são difíceis, tem sido a regra do mundo, infelizmente. Por quê? Porque por mais que as pessoas sejam religiosas, elas ainda não estão espiritualizadas. Eu noto demais isso.
pessoa que se diz evangélica, pessoa que se diz budista, pessoa que se diz católica, pessoa que se diz umbandista, pessoa que se diz espírita. Mas você não identifica os frutos da bondade, que é uma proposta de todas essas religiões. Toda religião séria propõe que o ser humano seja transformado para melhor. Pelo menos nós cristãos, não há um ensinamento que seja dado por Jesus e que depois tenha sido confirmado pela igreja que nos autorize a arrogância, que nos autorize mentira, que nos autorize puxar o tapete do outro, que nos autorize a inveja, o ciúme, a maledicência. Mas a gente pratica tudo isso. Que a gente não reproduza nos nossos espaços particulares aquilo que nós consideramos tão cruel, tão ruim na sociedade. Então, minha gente, o desafio será diário. Sim, porque por mais que as pessoas se digam religiosas, elas não estão agindo como tal. O nível de maldade é impressionante. Eu vejo pelo número de pessoas que às vezes me atacam na internet, me acusam disso, daquilo. Aí você vai lá no perfil católico, pai de fulano de tal, faz questão de pôr o nome dos filhos. Porque não é cristão isso. Não é cristão. Mesmo que eu saiba que o outro erre, eu não tenho, de verdade, não me sinto autorizado a ir lá fazer uma acusação, ou derramar palavras que possam machucar, que possam ofender, ou até motivar o ódio de outros, porque acontece muito isso, né? Tanto é que quando eu vejo uma treta, eu não consigo acompanhar tudo, mas quando eu vejo que nos comentários tem alguém me difamando, e aquilo ali provocando ódio em meus seguidores, não quero. Aquela batata podre é retirada imediatamente. Não é porque eu quero um mundo mágico, lindo, não é não. É porque eu não quero permitir que no espaço que seja meu, administrado por mim, pessoas fiquem brigando. Uma coisa é você discordar e elegantemente você colocar o seu ponto de vista sem ofender. Agora, outra coisa é você chegar ali com palavras de baixo calão, maldosas, mentirosas, insinuando às vezes uma maldade. Enfim, todos os dias nós teremos de administrar o nosso cristianismo, ou o seu budismo, o seu espiritualismo, seja lá qual for a sua religião. Todos os dias você terá de administrar a vocação à bondade que nós acreditamos ter por sermos religiosos, num mundo que está cada vez mais cruel. Sobretudo por causa do anonimato. O anonimato tem provocado personalidades doentes. Nós enfrentamos o tempo todo, nós esbarramos o tempo todo em pessoas assim. Agora, a imunidade tem de estar em você. Você que me escreveu, que não quis dizer o seu nome, cria a imunidade espiritual para que a maldade do outro não venha morar em você. Volto a dizer, somos territórios preciosos demais para guardar o lixo dos outros, a maldade dos outros. E precisamos ser honestos demais para que essa maldade, esses lixos não cresçam também dentro de nós, para que nós não façamos com o outro a mesma coisa. De repente, passar lá para jogar o lixo, para deixar a nossa insatisfação, para deixar a nossa frustração, para deixar a nossa tristeza. Porque não é assim que a gente se cura. Ninguém se cura atacando o outro. A gente se cura quando a gente se volta para dentro de nós e descobre o porquê temos tanta necessidade de atacar aquele que atacamos. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre nós a sua bênção e conceda-nos a graça de viver essa verdade, este esclarecimento, para que Ele, a partir dele, nós tenhamos acesso ao grande amor que nos habita e que nos move. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.